Salve, salve, queridíssimo George. Como vai o senhor? Eu vou muito bem, como sempre. Ainda mais quando eu te vejo, me dá uma alegria. Que bonito Você isso. renova minhas esperanças sobre a vida. Você acredita nisso? Não, não acredito. Você tá de sacanagem. Óbvio que Mas por não. que eu tô de sacanagem, cara? Ah, óbvio que não. Você tem o João, tem a Martina, tem muito mais motivos para renovar Mas você é um sua esperança. deles. Ah, obrigado. Bonito Eu isso. fico feliz que você Love acredita nas songs. minhas palavras. É, é. Ô, a gente precisa ter uma parte musical, né? Um love Não, não, songs, não, não, essas não, não, não vai aberturas. dar certo. Não vai dar Não? certo. Não, não complica, velho. Não? Não Então tá complica. bom, Não então tudo bem. complica. Então não é pra fazer recorte disso que a gente acabou de fazer Não, agora. não, sem recorte, sem recorte. Recortes surgem naturalmente. Que bom. Vamos parar de enrolar, né. Vambora. Hoje temos o prazer de receber aqui um professor aqui, Ah, que ele vai sim. ensinar a gente muita coisa. Pô, ah, não tenho dúvida, viu. Web3, Blockchain, blockchain, NFT, criptomoeda, cripto. NFT, esse é um tema que cresceu na época da pandemia e todo mundo fala: é isso, mudou, tal", mas hoje trouxemos a pessoa certa. Vai, aproveita. Hã? Eu falei: "Trouxe a Não, pessoa e ele certa". está em pessoa aqui. Lá ia vir. Desculpa, viu, Bruno. Bruno Pessoa, Country Você Manager. chegar a falar pra ele do tio do pavê, acho que é importante contextualizar isso, né, porque Coitado, não ao que a faz gente isso. fala que ele está em pessoa aqui, tem o tio do pavê, né. Infelizmente a gente é mais forte. A quinta série que habita em nós é mais forte do Quinta que série qualquer B. coisa. B? B. É, série B, né, É. é um nível abaixo também, não Abaixo. conseguiu ser Não, não conseguiu, né, chegar na A ali, não, apresenta a fera, é melhor, vai. Muito bem, Bruno Pessoa, Country Manager da Chiles e da Sócios.com aqui no Brasil, é isso, Bruno? Exatamente, exatamente. Prazer estar aqui com vocês. A piada do Bruno Pessoa, ela já Ela me te acompanha desde acompanha Clichê, né, é pequeno, há clichê, né. né. muitos e muitos anos, então eu já estou acostumado com isso. É. Bruno Pessoa em pessoa Em aqui. pessoa, aqui conosco, né. Ainda bem que o podcast não está sendo na época do covid, porque o em pessoa não ia encaixar, né. Não, não encaixaria, não encaixaria. Mas esse Que ele já cara também já ouviu essa piada também, mas também, mas esse cara, vou te falar uma coisa, diga. mais do que qualquer outra coisa, ele faz jus ao nome do programa. Ele é um maquinista clássico da nossa indústria, um cara que empreendeu, lançou empresa, criou, voltou, foi pra lá, foi pra cá, e desde agora, né, foi agora, começo do ano, né, janeiro, que você Sim. assumiu essa posição dentro da Sócios.com, e da Chiles. A gente já vai começar a explicar tudo isso para entender exatamente esse nosso cenário que é importantíssimo e que é um dos movimentos do futuro da indústria do esporte, Sem que é dúvida. essa parte de blockchain, de Web3 e das transformações. Só para a gente passar rapidinho, o Bruno foi atleta de futebol, aí foi morar nos Estados Unidos para estudar, é isso? Na verdade, a minha experiência com o esporte, ela acontece mesmo antes de eu ter nascido, né? Acho que meu bisavô foi um dos primeiros empresários de futebol do mercado brasileiro, né? Espetáculo. O senhor José da Gama, português, veio de Portugal para o Brasil e foi um dos primeiros ali que começaram a fazer. Na verdade, antigamente era o empresário do futebol, né? Não era o empresário de Do jogador de jogador, era futebol, do porque ele futebol. vendia o espetáculo para o mundo. Então, esse era um pouco do desafio que ele tinha. Foi presidente de clube durante muitos anos. E meu avô e meu pai também estiveram sempre muito próximos da indústria, né? Meu avô foi fundador da Universidade do Programa de Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então da UERJ, e meu pai também é preparador físico de futebol, trabalhou muitos anos no Flamengo, então não tinha como trabalhar com Tava na outro veia ali, tema né? que não fosse com esporte, com futebol. Então, na minha trajetória pessoal, quando era muito novo ainda, com 12 anos de idade, meu pai recebeu uma proposta para ir trabalhar nos Emirados Árabes, então a gente foi, levou toda a família para lá, a gente passou 6 anos morando em Abu Dhabi, né? Moramos em Doha durante um período, depois em Abu Dhabi, depois retornamos ao Brasil, depois eu fui estudar nos Estados Unidos também, por conta do futebol. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa oportunidade que você mencionou, de ter jogado pelas categorias de base do Flamengo, sub-17, na minha transição juvenil, juniores, Adílio, o grande Adílio foi meu treinador ali na época, e eu recebi essa proposta para estudar nos Estados Unidos com uma bolsa de estudos, né? E meu interesse pessoal era zero de ir para os Estados Unidos, de estudar. Eu queria realmente me tornar um Você jogador de jogador. futebol profissional, assim como muitas das Qual era a crianças. sua posição? Eu era atacante. Atacante. É, atacante. Nossa, o Então, Peter Crouch, pô. o meu apelido no Flamengo era Era Peter. Peter.
pessoal causa do Peter me Crouch. chamava de Peter. Se falar que é o Bruno do Flamengo, ninguém conhece. Agora o Peter o Peter eu conheço. entendi. Então, Mas é a porque eu tenho- habilidade era maior que a do Peter Crouch, né? Pelo amor de Deus. Não? O Peter Crouch jogou na Premier League, né? Não nos Ah, esqueçamos mas pera lá, disso, né? Mas Pera lá. Pera. É aquela outro cena antes da momento. transmissão que o o Peter Crouch cai outro com o dia botou microfone, aquela ele batidinha ele fez de... cada golaço de Isso, voleio, isso é de verdade, isso é cabeça. verdade, isso é verdade. De cabeça eu era diferente. Agora, com bola no pé, era parecido com o Peter Peter Crouch Crouch, tá também. bom. Tudo bem. Aí depois você fundou a Next Academy, Sim. foi um dos fundadores. Pós Flamengo, eu tive a oportunidade, como eu falei, né, de estudar nos estudou Estados lá. Unidos, aí recebi. E aí foi um processo muito natural que aconteceu, né? Porque muita gente vinha me perguntar, pô, como é que faz para ir para os Estados Unidos? O Facebook tinha um alcance orgânico na época, Opa, era gigante, fácil, né? né? Não precisava Então, gastar dinheiro. você postava qualquer coisa ali, ganhava milhões de visualizações. E ali eu percebi realmente muita gente vindo perguntar, pô, vê a estrutura que você foi jogar, uma estrutura realmente de primeiro nível. As pessoas não conheciam muito o esporte universitário aqui no Brasil. E joguei em estádios lá, cara, que tinham capacidade para 90 mil pessoas, um estádio universitário. Então acabou sendo um processo muito natural, ajudando pessoas, amigos, e depois, obviamente, conseguir expandir isso e se transformar num negócio, efetivamente, onde a gente enviou, através da Next Academy, como você mencionou, mais de 2.000 atletas com bolsas para os Estados Unidos. Então foi um processo bem legal. A rede acabou se transformando na principal rede de academias de futebol do mercado brasileiro, latino-americano até eu diria, e muito relevante. E aí, final de 2018, início de 2019, eu recebi uma proposta para vender a empresa. E já estava querendo também me mudar para a Europa. Minha esposa é polonesa, então um pouco dessa minha transição já estava um pouco pensada. E, além disso, eu queria muito me envolver com tecnologia, né? O nosso processo, a gente tinha uma rede de franquias, então a gente não tinha tanta a abertura com o universo tecnológico. Eu queria aprender mais, me dedicar mais. Então esse foi um ponto também muito importante nessa minha transição. E aí, enfim, dentro desse processo, acabei fundando uma nova empresa que foi a Tero. A Tero, ela nasce como uma plataforma de scouting para clubes, onde você poderia muito facilmente encontrar jogadores, assim como a gente fazia com a Nex para o mercado norte-americano. A ideia era fazer isso de uma forma mais global, onde qualquer atleta pudesse ser recrutado por qualquer recrutador, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, clubes, empresários, Brasil, exterior também. Só que o timing ele foi ruim, porém bom, porque foi no meio da pandemia. Então os clubes não estavam olhando para recrutamento naquele momento, o foco era outro, completamente diferente. E ali eu me apaixonei por essa tecnologia que vocês falaram, né? Muito por conta da própria Sócios, por conta da própria Tilis, que já vinha desenvolvendo casos de forma muito pioneira no mercado, né? Eu olhava para aquilo e falava, putz, isso aqui é muito legal, já com cases muito grandes, com clubes muito relevantes. E aí eu comecei a absorver mais, aprender mais sobre a tecnologia e me aventurar também, né? Uma forma como eu sempre gostei de testar coisas no mercado era, vamos desenvolver um projeto, vamos colocar na rua, o famoso MVP, né? Vamos colocar isso aqui na rua, o produto mínimo viável, né? Vamos colocar um produto e vamos ver qual que é a aderência do mercado, quais são os aprendizados que a gente tem com tudo isso daqui. E eu criei um projeto chamado Rough Diamonds, que tinha... a ideia era se diferenciar dos grandes players por conta, né, do foco, né? Então a gente trabalhava com atletas em início de carreira, atletas na base ainda, e a gente criava como se fossem figurinhas digitais, né, colecionáveis digitais desses jogadores, e onde você faria parte ali de um fã-clube daquele atleta especificamente e poderia interagir com o jogador. E um deles que a gente acabou assinando à época era o Endrick Felipe, né? Hoje jogador ainda do Palmeiras, mas já comercializado aí com o Real Madrid. Foi um jogador que a gente adquiriu os direitos de produzir os NFTs dele ainda na época que ele estava na base do Palmeiras, né? Pré-copinha. 13 anos de idade, mais ou menos. Faz 2 anos isso. Pois é, então a gente acabou adquirindo e foi a minha primeira experiência aí com tecnologia blockchain. E agora, depois desse trabalho, enfim, de outras coisas também usando essa tecnologia, eu recebi o convite para assumir aí a operação da Sócio.com, da Tilis no Brasil, e estou muito animado assim com as perspectivas e com tudo que pode ser desenvolvido, e acho que é muita coisa que a gente vai debater aqui hoje também. Até pra gente, fizemos esse baita desse preâmbulo aqui, que foi espetacular, né? Então, a aula, você voltou a ser mais ou menos aquela ideia do teu bisavô, né? Aquele cara que tá mexendo no espetáculo ali como um todo, né? Olhando o atleta, mas olhando a cadeia. Vamos começar a tentar entender, se der para explicar. A Sócios.com, ela é
uma empresa em que eu faço investimento num fan token ou eu faço. Qual é, vamos dizer assim, sucintamente, a gente tentar explicar o propósito da empresa dentro da indústria do esporte? Eu acho que a gente pode debater sobre tanto Chiles É, quanto como sócios, né? Chiles a gente trata como a infraestrutura, é a blockchain que provê todas as possibilidades para que esses produtos nasçam por conta daquela tecnologia específica, né? Então, sócios é um produto da Chiles. Sócios é o produto que é tem um mais braço. relação com o cliente, né? Que é o torcedor, que acaba interagindo ali de uma forma bem simples, de uma forma não nativo. O cara não precisa ter um PhD em blockchain para conseguir interagir com os fan tokens ali. A gente conseguiu simplificar ao máximo, né, o aplicativo para que as pessoas que vão ao estádio, que consomem, que gostam de esporte, possam ter experiências diferentes, experiências únicas dentro da nossa aplicação. Então, o fan token nada mais é do que uma categoria de criptoativos que nasceu, foi criada, inclusive o nome fan token ele é um nome da Chiles, da Sócio.com, é uma Uhum. marca registrada nossa. Então é uma nova vertical criada por nós para essa interação entre torcedores e clubes, de uma forma muito escalável, que permite com que gente do mundo inteiro possa interagir com os tokens dos nossos parceiros, né, com os criptoativos dos nossos parceiros. Então, acho que de uma forma introdutória, eu diria que para aquele fã que gosta, né, de interagir com o seu clube, quer ter essas experiências diferenciadas, ele com certeza precisa conhecer o Fantoke, se não conhece ainda, porque com certeza é algo super bacana para ele poder mostrar a sua paixão pelo clube, né? Poder realmente provar a sua paixão pelo clube de onde quer que ele esteja. Então, acho que essa é uma forma introdutória interessante para a gente começar esse debate. Não é um investimento, certo? Financeiro, porque acho que houve muito essa, né, essa Sim. discussão logo lá quando começou: "Não, vou comprar, porque aí eu revendo, não sei o quê". Não é esse o princípio final, né? Não é esse a ideia, não é essa a ideia do que a gente tem. A gente trata como um token de utilidade. Então você adquire aquele criptoativo, né, e você pode ter utilidade com ele, como acesso a jogos. A gente tem camarotes que o pessoal pode interagir se ele tiver um determinado número de tokens. Ele pode ter acesso a ingressos para jogos, camisas, enfim, experiências que a gente chama de money can't buy, experiências que o dinheiro não compra, né? Então todas essas informações ali, é diferente de um token securizado, né? Então, a gente está tratando aqui realmente como um token de utilidade para que o torcedor tenha. Mas é óbvio que no final do dia a gente está tratando de um ativo limitado, que tem uma escassez já prevista no que a gente chama aqui de contrato inteligente. Então você sabe que no final do dia vão existir 21 milhões de tokens do Flamengo, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui, não necessariamente o número que existem para aquele token Uhum. especificamente. No final do dia, o preço daquele ativo vai ser determinado com base em oferta e demanda, como tudo, né? Como todo o mercado funciona, né? O preço do açúcar, o preço do sal, ele é determinado com base em oferta e demanda. Então, acho que não tratamos isso, não em nenhum momento a gente fala: "Olha, compre o token do time X e tem a chance de ficar rico". Não é esse o objetivo. Se for esse o seu objetivo, eu recomendo que não faça, inclusive, porque aqui realmente a ideia é que você possa interagir com o seu clube de uma forma diferente. E aí, quando a gente começa a falar ainda mais de blockchain, a gente começa a entender o porquê que as pessoas podem eventualmente comprar esse tipo de ativo, né? Então, a blockchain ela permite com que pessoas de qualquer lugar do mundo interajam com as pessoas que têm aquele determinado ativo. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem lá um Mango Fan Token. E aí tem um cara hoje, cara, em Singapura, que desenvolveu uma solução só para quem tem aquele tipo de fan token. Ele pode criar isso sem nem falar com a gente. Ele pode criar esse tipo de interação, de utilidade, sem nem mesmo passar por uma aprovação prévia, né? Então, acho que isso vai muito do conceito de criação da blockchain lá atrás, né? Como foi desenvolvido o Bitcoin, como foi nascido realmente a blockchain. Ambos nasceram ali juntos, É. né? Por conta do protocolo que foi desenvolvido pelo Bitcoin. Acabou nascendo também a blockchain, um sistema descentralizado que permite com que você não precise ter
uma estrutura central para aprovar determinadas ações. Então, qualquer pessoa no mundo hoje pode criar aplicações, utilidades para interagir com essas pessoas que têm. Então, você cria realmente uma camada muito interessante, né? Porque quando a gente olha para o Web 2 em si, é, tudo é muito centralizado. Se você quiser criar um aplicativo para o seu celular, se você quiser criar um aplicativo para Da celular máquina, para as pessoas da máquina, É. você precisa pedir aprovação para o Google, para a Apple. Aqui Para eu nesse poder caso, colocar lá dentro esse você precisa aplicativo. seguir um guide protocolo, ali, olha, um protocolo, olha o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Nesse caso, é aberto. Você pode interagir da forma como você quiser. E isso abre uma possibilidade gigantesca de benefícios. É como a internet, né? A internet você pode criar um site de qualquer coisa. Você está, obviamente, sujeito às leis locais Sim, ali normal, de determinada coisa, mas É. dentro desse paralelo é muito parecido com a relação com a internet. Assim, qualquer pessoa pode desenvolver soluções utilizando a nossa rede, que é a rede Tiles, para interagir com os nossos produtos, que hoje são produtos dentro da Sócio.com e que podem nascer e que vão nascer muitos outros ao redor disso. Veja, tem uma sopa de letrinhas aí, né? Se Wagner Gianella tiver... Estaria louco. É uma sopa de letrinhas. Como aproximar cada vez mais o fã que consome o seu clube dessa sopa de letrinhas? Tem um desafio aí, né? Tem uma jornada. Até porque muitas pessoas não entendem o NFT, Tem o medo, cripto. tem muito desconhecimento em cima do Tem negócio. muito desconhecimento. Quais os desafios para aproximar o fã, que tem uma parcela considerável que não deve ver isso como algo amigável inicialmente? Eu acho que a gente vence como tecnologia quando a gente começa a pessoa nem sabe que ela está interagindo com um determinado ativo, né? Ela realmente está focada no benefício, ela está focada no que aquilo gera de valor para a vida dela, como é que aquela tecnologia ajuda ela a resolver problemas do dia a dia, sabe? Então, eu acho que todas essas siglas que a gente menciona, ela no final do dia, assim, com o passar do tempo, elas vão sendo cada vez menos importantes, sabe? A gente não sabe qual é a forma que o servidor da internet funciona, por que aquilo liga com a API. A gente não tem esse conhecimento técnico, mas a gente entra lá na internet, a gente consegue ver as notícias, a gente consegue baixar determinada aplicação. Então, eu acho que a gente, como indústria, a gente caminha a passos largos para chegar nesse momento. A internet foi da mesma forma, né? A internet lá atrás era desafiador para você conseguir acessar um site que tivesse BBS da notícia. vida, lá de trás. Era assim, demorava 15 minutos só para você conectar o computador, né? Então, olha o progresso que a gente fez. Mas uma coisa que é super legal da blockchain em si é que é tudo agora, assim, tudo nasce nesse exato momento, né? A blockchain nasceu em 2008. Literalmente assim, nesse espaço de vida que a gente tem. Então, as maiores empresas, os maiores produtos, os maiores casos de uso dessa tecnologia estão nascendo agora, né? As grandes marcas vão ser desenvolvidas nesse exato momento. E aí eu acho que está uma grande oportunidade para as marcas, né? Para as empresas que querem interagir. Você largar na frente para esse tipo de inovação faz com que você esteja mais preparado do que os seus concorrentes. Então, você ter uma estratégia clara de como interagir com essa nova tecnologia é muito importante para você se diferenciar e conseguir pensar a longo prazo do que pode ser desenvolvido. Eu acho que a gente não tem nem 1% das ideias do que podem nascer utilizando tecnologia blockchain. Eu acho que a gente tem que usar muito ainda a criatividade. Tem muita gente testando, validando muita coisa, mas eu acho que a gente vive realmente nesse momento onde é muito importante você saber como você quer se posicionar utilizando essa tecnologia, e eu acho que quem larga na frente vence no longo prazo, né? E nesse aspecto, o blockchain ele é o quê? Ele é o lugar onde as pessoas vão estar se interagindo? Seria isso? A blockchain, na Bem de verdade, grosso modo, né? a blockchain, na verdade, ela é uma plataforma de validação, eu colocaria assim. É uma plataforma onde você consegue ter para determinadas indústrias faz mais sentido, para outras faz menos sentido, mas é um local descentralizado. Sim. Eu acho que esse ponto fundamental É uma ser terra livre entendido. que você pode colocar lá a tua casa e Exatamente. fazer ela andar. E aí né? você consegue ter você consegue ter uma visibilidade muito grande de cada avanço
que é construída utilizando essa tecnologia. Então, vou trazer alguns É exemplos aqui. Vou isso. trazer para a nossa linguagem do futebol. Vamos falar de figurinha, por exemplo. Mercado de figurinhas, você tem lá, se você compra as suas figurinhas, né? Grandes marcas fazem isso. Durante Copa do Mundo, isso é muito comum. O pessoal vai lá na Isso. banca, Patrocina, vai, faz, compra a vai, compra a figurinha. imagem dos jogadores, ali constrói, o pessoal começa a interagir. Imagina que agora a gente tivesse um álbum de figurinhas utilizando a tecnologia blockchain. Alguns diferenciais que isso teria. Primeiro, que é virtual. Então, você consegue ter uma interação com gente do mundo inteiro. Não precisa ir na banca mais do seu Manel e perguntar se ele tem lá o pacote de figurinhas, porque ele nunca tinha. Não vai ter. Ele, sempre que eu ia lá na banca de jornal do seu Manel, ele nunca tinha o pacote. Com a tecnologia blockchain, eu consigo saber em tempo real quais existem, onde estão e quem são os donos daqueles ativos. Então, eu consigo ter uma interação até de segurança mesmo, né, Sim. cara? Será que aquela figurinha é uma figurinha verdadeira? Será que aquela figurinha é uma figurinha original, que saiu exatamente daquela pessoa que está produzindo aquele ativo? No universo físico, você não tem a certeza. Você acha que aquela é uma original. Então, esse é um benefício que a blockchain traz, fazendo esse paralelo com... você consegue ter a segurança de onde saiu. Você também consegue ter a segurança de quem é o dono. Então, por exemplo, se você compra e quer me vender aquela figurinha, a empresa que produziu consegue saber, consegue traquear todos os passos daquilo e consegue interagir com aquela pessoa, sabe? Pô, você comprou, você foi a primeira pessoa a comprar uma figurinha específica para Desse álbum aqui. Vai. desse álbum. Então, ela consegue te premiar, te consegue dar um bônus, coisa que no universo físico você também não consegue. Outra coisa que é muito interessante é que na blockchain você consegue criar o que a gente chama de escassez digital. Então eu consigo provar por A mais B e colocar isso num contrato inteligente que aquela figurinha daquele jogador específico só existe 10 mil. Então você consegue saber exatamente. Vira um artigo raro, eu posso ganhar mais dinheiro vendendo. Eu acho que posso não o vender. caso do Neymar na última É. Copa foi muito isso, né? Porque você tinha lá a figurinha Legends do Neymar. Aí saiu na imprensa, a figurinha Legends do Neymar vale 20 mil reais. Aí depois vale 50 mil reais. Aí depois não vale nada. Como assim não vale nada? Porque você não consegue saber realmente quantas estão no mercado, quantas têm disponíveis. Então, a blockchain permite com que você tenha a escassez digital daquele ativo. Então, a gente já falou aí de alguns temas que ela traz de nível de segurança, nível de visibilidade, nível de, enfim, de interação também, que facilita em diversas áreas. Uma outra área que eu posso dar de exemplo aqui é bilheteria de estádio, ingresso. Por que os ingressos não são NFTs? Eliminaria, por exemplo, cambistas. Por quê? Porque eu sei que o George comprou e vendeu para o Eric, e eu consigo, inclusive, como dono da bilheteria, como clube, no caso, Ter o participar, controle disso. ter o controle, e se eu quiser participar Sim. em royalties das vendas secundárias, também é possível. Então, eu consigo ter transparência, eu consigo ter controle, eu consigo ter uma segurança para eu que estou emitindo e também para a pessoa que está comprando do outro lado. Então, eu acho que isso é muito relevante. E aí você pega esse conceito e aí você consegue aplicar em várias áreas, em vários locais. E tem vários temas que são importantes também, como a questão da imutabilidade, né? Você não consegue mudar no meio do caminho determinado ativo. Então, imagina isso para o setor da saúde, por exemplo. Eu crio lá um token aí não fungível, né? Que é único, que é especial, que só tem um para um, que a gente chama, da minha saúde. Aquela pessoa, depois ela vai para um outro médico, ela consegue ter exatamente aquele histórico, aquelas informações. Então, são vários setores que conseguem utilizar de diferentes casos de uso para se apropriar dessa tecnologia que fazem sentido. Então, tem muita gente testando coisas no segmento de arte, no segmento de saúde, no segmento esportivo também. E os fan tokens, como a gente falou, também é uma interação onde você consegue trazer todo esse aspecto de governança para dentro de casa e consegue ter muita transparência com o clube. Então, a Sócios, ela nasce, na verdade, criando enquete. Então, você pode ir lá votar, por exemplo, na enquete de... Qual camisa que você quer que o time use hoje? A branca ou a verde? Exatamente. Não sei qual time eu tô falando. Subliminar, né? Digamos com subliminar. Mas é isso. Várias enquetes, na verdade, você pode desenvolver o ônibus do time, qual design você gostaria. Todas essas respostas, elas estão registradas em tecnologia blockchain. Então, o clube ele pode ver, pois não é uma coisa que foi aleatória, né? Realmente o pessoal foi lá, votou, está registrado para sempre. Você pode, como torcedor, falar, pô, eu fui o primeiro a votar e eu votei naquela opção realmente que venceu.
Então, essa foi uma primeira experiência que a gente teve, que inclusive continua no nosso aplicativo até hoje. Tem várias enquetes, várias possibilidades do torcedor se sentir dono do seu clube, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente precisa desse tipo de atividade para que o torcedor consiga interagir realmente e fazer parte ativamente, ser um parceiro ativo do clube que, de certa forma, participa ali das decisões que estão acontecendo, até porque o time é dele, né? Ele que torce pelo clube. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem, e todas essas respostas são registradas ali e são visíveis para todo mundo que faz parte do ecossistema. Então, se eu quiser entrar e ver quais foram as votações do Paris Saint-Germain e qual foi o resultado, isso é público. Essa informação qualquer pessoa no mundo pode interagir. Então, isso abre um leque de oportunidades bastante interessantes aí para todo mundo que faz parte desse ecossistema. Acho que a palavra aqui que a gente precisa debater cada vez mais é essa construção, porque a gente mencionou marcas anteriormente, né? Acho que para marcas é muito importante, muito interessante a gente trazer realmente para dentro, fazerem parte desse ecossistema e interagirem com tudo isso que está acontecendo, né? Porque imagina, você traz uma marca, um fornecedor de material esportivo que vai escolher a camisa, quem é o melhor pessoa para decidir qual é o melhor design para uma camisa, se não o torcedor, que é Que é o o cara, comprador. que é o comprador e é o cara que pô, interage, que quer fazer parte realmente daquela decisão. Então, eu acho que cada vez mais as decisões elas vão ser tokenizadas, vamos dizer assim. E vocês têm várias parcerias, né, com clubes aqui no Brasil, né? Palmeiras, Flamengo. Sim. Nessas parcerias, os clubes, eles já têm um real conhecimento de todas as oportunidades que podem surgir a partir de uma parceria como essa? Ou ainda é algo que marcou presença, mas não explora a parceria em todo o seu potencial? Como é que você observa esse Olha, eu movimento? acredito que cada vez mais os clubes têm mais entendimento, né? Até porque quanto mais a gente evolui, eles vão vendo outros cases pelo mundo também. Vai ficando cada vez mais claro como que eles podem utilizar tanto o aplicativo da Sócio para interação com o torcedor, quanto a blockchain em si para resolver problemas do seu dia a dia. Eu acho que cada vez mais, com casos de uso reais, que eles consigam ver e falar, putz, isso aqui faz sentido para a gente também, sabe? Vamos pensar em formas de trazer isso para nossa realidade. Eu vejo que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Inclusive, você mencionou alguns clubes que são parceiros nossos, né? Como o Flamengo, Palmeiras. A gente tem 9 clubes hoje que Sim. fazem parte aqui no Brasil, mais de 60 instituições ao redor do mundo inteiro, né? Não só futebol, a gente tem inclusive outras instituições esportivas. Então, o foco aqui é esporte. É óbvio que no Brasil futebol, Ajuda mais, né? eu brinco que futebol não é nem esporte, né? Religião e depois vem futebol e depois vem o resto. Então, tem uma paixão muito grande ali por tudo que o futebol representa na nossa cultura e tudo mais. Mas, assim, tem clubes do mundo inteiro. A gente tem o Paris Saint-Germain, a gente tem o Manchester City. O Paris Saint-Germain, inclusive, ele agora ele faz parte da nossa rede, da blockchain, como um Um validador. validador, né? Ele é um validador da nossa rede. O que isso quer dizer? Na prática, ele participa da governança da rede. Ele ajuda a gente a... Ele está na mesa, ele está sentado na mesa decisora de tudo que acontece naquela rede, para onde aquilo vai, como que vai ser feito o formato de trabalho. Então, hoje o PSG é um deles. Quem sabe no futuro a gente não tenha outros clubes também, clubes brasileiros, sentando à mesa e tendo esse potencial aí de poder debater o futuro dessa tecnologia e como que os clubes vão aplicá-las, né, no curto, no médio e no longo prazo também. O PSG seria o principal case? Quando a gente olha todo esse leque de clubes, o PSG seria o principal case ou não? Eu acho que de forma global, eu acredito que o PSG ele entendeu o potencial da tecnologia blockchain. Inclusive, tem um setor dentro do PSG específico para a Web3. Então, eles têm estratégia de curto, médio e longo prazo Hum. para entender o que a gente vai fazer com essa tecnologia, como que essa tecnologia impacta o nosso torcedor, como é que ela impacta a nossa estratégia global, como é que a gente usa dessa tecnologia para impactar torcedores no mundo inteiro. O PSG, até pouco tempo atrás, era um clube de uma expressão pequena na França, né? Você Um olhava o clube médio campeonato, francês. você olhava o campeonato francês e era Lyon, todo ano ganhava Lyon, Olympique. Então, o PSG ele se transformou numa força
num momento bastante interessante, até por conta do momento pandêmico também que a gente falou, que eles começaram a interagir com gente do mundo inteiro. E aí conseguiram trazer algumas peças ali super relevantes também, como o Neymar, como o Messi, tinha o Mbappé, enfim, montaram uma seleção e viraram um produto adorado por gente do mundo inteiro. Então, o timing ele foi muito preciso por conta dessa operação e eles entenderam o valor dessa tecnologia, como que isso pode nos ajudar no longo prazo, interagindo e fazendo com que o nosso fã tenha uma experiência diferenciada através dessa tecnologia. Mas quando você fala, né, que o PSG tem um setor específico para cuidar de Web3, e tem todo um trabalho, um direcionamento nessa linha do que a gente está conversando. É uma distância considerável para a realidade brasileira, né? Dos clubes que vocês têm como parceiros, né? É uma É, realidade considerável, não é? eu acredito De que entendimento, compreensão, explorar as oportunidades. eu acho que sempre tem que ter um pioneiro ali que faça esse primeiro movimento, né? Eu não diria que os clubes estão atrás. Eu acho que são culturas e espaços diferentes, né? Que a gente precisa avaliar. Então, eu acho que o PSG, sim, ele larga na frente por ter essa estrutura, por ter essa visão. Mas eu vejo que os clubes brasileiros eles também estão cada vez mais interessados, né, no que pode, principalmente com o mercado cripto em alta, né, principalmente liderado muito pelo Bitcoin, que acaba levando todos os outros ativos para cima também. Muita gente acaba tendo ainda mais interesse. Eu acho que o PSG já é um clube bem mais estruturado, bem mais estabelecido, né? Tem processos internos muito robustos, assim. É uma empresa realmente de altíssimo nível. E eu acho que a gente está caminhando como mercado no Brasil para esse cenário, sabe? Por conta de várias mudanças que têm acontecido na legislação também. Então, eu vejo que a gente está caminhando para uma profissionalização maior com os clubes. E isso, obviamente, que tem a ver com esse posicionamento com blockchain. Acho que é uma coisa que ninguém consegue imaginar um mundo sem blockchain no futuro, um mundo sem essas novas tecnologias. Então é uma forma de, cara, como é que a gente usa disso? E como eu falei no início, para as marcas, isso encaixa também para os clubes, né? Como é que a gente consegue criar e utilizar da melhor forma possível essa tecnologia perante a nossa própria estratégia global aqui. Acho que esse é um pouco do desafio que os clubes têm pela frente. E o nosso papel é também ajudá-los a usar. Olha, esse case aqui deu certo na Europa, esse case aqui tá funcionando aqui. Muito do que a gente tem trazido, coisas e inovações que a gente tem visto e que vai trazer, inclusive, para o início do Campeonato Brasileiro, algumas ações que estão ainda em fase final, que eu não posso dar muitos detalhes, mas tem muita coisa bacana assim, que os clubes já estão entendendo como utilizar, além do trivial, sabe? Além do básico, tendo isso como base na estratégia global deles. O básico hoje seria o quê? Seria fazer uma ação, uma ativação, alguma enquete, coisa assim, é isso? Eu acredito que sim. Eu acho que as enquetes foram a forma de entrada. Eu acho que agora tem uma possibilidade, até pela nosso novo posicionamento como rede, a gente vira agora uma rede a gente chama de EVM, né, que é uma rede compatível com a Ethereum, então facilita muito para pessoas que querem desenvolver soluções na nossa rede, na nossa blockchain, de qualquer lugar do mundo, porque você tem quase que um protocolo ali a ser seguido e é quase que uma linguagem de computação, vamos dizer assim, que Uhum. os desenvolvedores já estão muito acostumados a seguirem aquele padrão de desenvolvimento, então é muito mais fácil eles pegarem aquele padrão e conseguirem desenvolver dentro dessa nova. Então, é uma mudança que a gente faz agora na nossa chain, saindo aí, se reposicionando, na verdade, e o grande diferencial da Chilis são os parceiros, são os clubes, são os acessos, é o ecossistema que a gente desenvolve que permite com que o torcedor tenha, o consumidor do outro lado, tem uma experiência global, que ele possa ter uma interação tanto com o clube que ele ama, quanto com o clube europeu, que ele quer ter uma experiência que talvez ele não soubesse nem como, né? Como é que eu me associo a um programa de sócio-torcedor do Paris Saint-Germain? Talvez ele nem saiba, mas acessando o nosso aplicativo ele consegue ali Chega lá. comprar o fan token e ter uma interação muito próxima ou até, em alguns casos, até experiências únicas, né, que ele vai ter,
com esse tipo de programa. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. A gente tem muitos holders, a gente chama de holders, né? Pessoas que estão colecionando os fan tokens ali do Brasil, que colecionam esses tokens do exterior, e vice-versa. A gente tem muita gente do exterior que está comprando os fan tokens dos clubes brasileiros e, de alguma forma, também ajudando até na internacionalização da marca desses clubes. Porque, às vezes, é um cara que compra um fan token da Indonésia, e nunca tinha ouvido falar, mas ele vê lá que tem um Mengo disponível no aplicativo da Sócios, e ele vai interagir, vai ver. Às vezes a gente no Brasil não consegue ter dimensão. Pô, será que alguém não conhece o Flamengo? Mas às vezes tem um cara lá na Indonésia, né? Tem muita gente fora do Brasil que ainda não conhece a fundo o futebol brasileiro. Então é uma excelente forma para os clubes de internacionalização da sua marca e esse ponto de contato com esse novo consumidor, né? Esse consumidor que está acostumado nesse tipo de interação com esses diferentes criptoativos, que eu acho que colocaria dessa forma. E você até tocou no ponto da questão da venda de ingresso e ir para um caminho desses. A gente tem uma tecnologia no Brasil que hoje ainda não comporta, talvez, esse tipo. Como é que é essa discrepância? A gente não ter ainda essa tecnologia tão desenvolvida com o que pode ser desenvolvido aí dentro da blockchain? Como é que é Olha, essa, vamos dizer, se tem essa. eu acho que existem, como eu falei, vários. Nesse momento, assim, tem muita gente pensando nas formas mais eficientes e mais simples também para chegar nesse consumidor final. É óbvio que quando você está desenvolvendo uma nova tecnologia, tem muitas barreiras para você chegar num produto como a gente tem hoje na nossa carteira de aplicativos, né? Isso demorou anos e anos, né? Não sei se vocês se lembram, os primeiros aplicativos, os primeiros joguinhos, era joguinho da cobrinha, né? Sim. Hoje em dia você tem um jogo ali, quase que você coloca um óculos, Com parece que as você está dentro três, do jogo, né? Então, eu acho que é um processo realmente para a gente chegar e ter esse tipo de infraestrutura para ele ser fácil para o consumidor. Porque eu brinco que há um ano atrás, para você comprar um NFT, por exemplo, como você mencionou, você tinha que fazer um curso técnico de 6 meses para conseguir aprender ali como interagir, como fazer todo esse processo, porque era muito complexo. Mas a cada mês que passa, tem mais gente desenvolvendo, tem mais gente construindo soluções e pensando em como facilitar essa infraestrutura. Eu acho que isso é muito relevante. A gente vai chegar lá. Eu não vejo outro caminho a não ser que todos os ingressos, cara, numa média de 5 anos, virem NFTs. Porque não faz sentido que eles não sejam. Então, imagina como que isso vai impactar a A indústria como indústria um como um todo. todo. Imagina como que isso traz outras possibilidades, outras interações. Você consegue ter ali, realmente, você consegue saber na vírgula quantos jogos aquele cara foi, quem foi. Enfim, tem uma série de ações que podem ser construídas utilizando essa ferramenta. E imagina outras também, que a gente talvez não esteja nem priorizando ou olhando nesse momento, mas que podem também ser desenvolvidos utilizando essa tecnologia. E por falar em impacto, tecnologia, como é que você vê, a partir da sua experiência, a inteligência artificial e os impactos dela na indústria do esporte? A partir até dos próprios impactos que pode trazer para o seu segmento em específico. Olha, é uma discussão que eu adoro, né? O que está acontecendo no universo de inteligência artificial e tudo que pode surgir disso. Tenho visto várias e várias coisas super interessantes trazendo aí para a realidade do esporte. É óbvio que quando você fala de inteligência artificial, você pensa muito em redução do custo operacional. Então você tem um lado positivo, tem um lado negativo dessa história toda também. Mas ainda também, assim como o blockchain, você ainda tem muitos casos de uso. Tem muito pouca coisa concreta que usa. Tem muita gente que diz que usa inteligência artificial, mas no fundo usa uma API do chatbot do chat GPT, mas construção de inteligência artificial que impacte realmente na ponta, no clube, novamente, também são coisas que estão sendo construídas nesse momento, mas tem um potencial enorme. Eu vi outro dia uma solução desenvolvida pelo Chelsea, em parceria entre o Chelsea e, se não me engano, a Intel ou a Microsoft, que era focado no scouting, né? Então ele conseguia avaliar, conseguia comparar um jogador como o Neymar, por exemplo, fazer um vídeo do Neymar e avaliava todos os movimentos que o Neymar, coisa que o olho humano não tem a capacidade de fazer.
e colocava aquilo numa imagem e comparava com um garoto de 13, 14, 15, 16 anos. Óbvio que você tem uma série de desafios aí a serem desenvolvidos, a serem construídos, De variáveis, né? de vários, exato, eh, regulatórios também, então é realmente uma loucura. Mas olha o impacto que isso pode ter para você conseguir identificar, às vezes, um Talentos. benefício no jogador como o Neymar, num garoto, às vezes, de 13, 14 anos, utilizando uma tecnologia completamente revolucionária. Então, acho que tem muita coisa, e assim, estamos nesse momento também, construindo muita coisa nesse sentido. Mas eu ainda acho que a tecnologia blockchain. eh, elas andam de forma. Elas são muito possivelmente unidas, porque a inteligência artificial precisa de blockchain também, porque senão daqui a pouco você entra numa linha eh, confusa, né, do que é real, do que é verdade, de quem construiu, quem nasceu, e se você consegue ter aquilo registrado em tecnologia blockchain, facilita muito o entendimento do consumidor final. Então, acho que elas andam, de certa forma, lado a lado aí nessas inovações. E Bruno, nesse caminho de desenvolvimento desse mercado e tudo mais, eh, a Tilis acaba trazendo o benefício de ter os clubes dentro da própria cadeia dela, né. E como é que isso é um produto para quem está fora poder participar? Então, para o torcedor, o torcedor ele pode adquirir o que a gente chama aqui de fan tokens, e através dos fan tokens ele pode interagir, e aí se você tiver fan token do Flamengo, você pode participar das enquetes do Flamengo, você pode trocar por itens específicos daquele clube. Então, de uma forma super simples. Ele trata direto ali na paixão ali, É né. exato, Eu brinco que exatamente. é quase um sócio torcedor 3.0 ali. Exato. E aí, quanto mais ele interage com o nosso aplicativo, quando ele responde uma enquete, quando ele responde um Tem uma quiz, gamificação ele ali ganha dentro. pontos, que a gente chama de SSU, e esses pontos eles podem ser trocados e depois a gente tem uma linha de leilão que o pessoal pode usar os SSUs, os pontos que ele ganhou para trocar por itens como camisas autografadas, ingressos para jogos, enfim, tem uma série de ações. Tem outras que você só precisa ter o número de fan tokens para poder efetivamente participar daquela troca. Então, todos os clubes, e os clubes eles nos trazem aquilo que é possível de ser criado dentro do segmento dele. Então, às vezes, um clube tem mais facilidade com itens usados em jogos, outro clube tem muito mais acesso a ingressos. Então, vai muito também dessa proximidade com o clube, que é fundamental no final do dia. O clube, o clube precisa entender, e eles entendem isso na grande Sim. maioria das vezes, que é o fan token dele, né? Ele também tem uma responsabilidade ali do lado Ele é de, dono do de negócio interagir. Ele é também, né. dono do negócio, ele participa efetivamente daquilo. Então, quanto mais ele interage, quanto mais ele gera valor para aquele token específico, mais pessoas vão querer interagir, mais pessoas vão querer comprar e mais pessoas vão ser beneficiadas do outro lado também. Ele fala com, né, com pujança, Propriedade, pujança. propriedade, Além de propriedade. É, propriedade, né? Além de é. propriedade. O que é Pois não. inovação para você? Porque a inovação, para mim, olha, uma bela pergunta, né? Eh, eu acho que inovar, cara, acho que óbvio que você tem muito do pensar lá na frente, né? Acho que a gente tem um pouco dessa visão de antecipar o passo do que o mercado pode acontecer, pode trazer. Então, eu acho que um pouco do nosso lado, eu acho que o DNA da Sócios e da Tilis tem muito isso. A gente conseguiu lançar um produto complexo tecnicamente, né? Quando você para pensar, ainda mais na época que foi, lançaram um fan token de um clube, o clube abraçar a ideia. Eu acho que tem muitos aspectos inovadores aqui quando a gente fala, mas eu acho que é muito conseguir antever. É o craque do time, né? Que consegue dar aquele passe que ninguém estava esperando, que vê aquela O jogada. ponto futuro, né? É o Ponto ponto, é futuro. o ponto futuro. Clássica essa frase, Eu muito acho que, o- bom. eu acho que o inovar no segmento das corporações, enfim, das marcas, é muito você conseguir tá um passo à frente, né? E aí exige muita educação, você está muito a par do que está acontecendo, né? E o mercado ele é muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo. Tem hora que você fica, cara, começa a ficar maluco de tanta coisa que surge, que nasce desse segmento. Então, eu vejo realmente que tá esse passo na frente da maioria, né? Acho que é aí que a gente consegue realmente inovar e vejo que as sócios da Tilis têm conseguido fazer isso com muita propriedade no mercado.
E não é só aproveitando, porque ele fez uma colocação no LinkedIn que eu achei muito interessante. Que ele falou Pegue assim, sua colinha, vai. a minha colinha, né? Esportes, tecnologia e educação. Combinadas, essas três indústrias têm o poder de mudar o mundo. Eu achei muito interessante. Você pode falar um pouco para a gente dessa equação? Eu acho que é muito do que eu disse aqui agora, né? Eu acho que quando você consegue unir realmente esses três pilares internos, talvez hoje acrescentaria talvez um pouco de governança também, dentro dessa equação, você consegue realmente estar à frente do mercado, você consegue dar esse passo que co- te permita gerar mais valor para o teu cliente na ponta, né? Eu acho que quem consegue gerar mais valor, consegue ter mais retenção, consegue reter mais essa audiência desse público. E hoje é tão difícil, né? Você Opa! conseguir reter a audiência, reter a atenção das pessoas. E acho que quando você inova, você tem... As pessoas, pelo menos, elas ficam curiosas. Por que vem por aí, né? O que esse cara vai desenvolver? Então, eu vejo que as marcas têm se posicionado muito nesse sentido também de darem sempre esse passo à frente do mercado para ofertarem coisas que gerem valor, que fazem com que as pessoas entendam e resolva problemas também, sabe, do dia a dia delas. Não só inovar por inovar, não só, vou fazer isso aqui porque é inovador, porque é legal, porque está todo mundo fazendo, mas vou fazer isso aqui porque é inovador, porque é legal, porque está todo mundo fazendo, mas isso aqui ajuda meu cliente a resolver tantas horas de trabalho, a ter tantas horas de trabalho a menos, ou fazer o clube ter um custo operacional menor do que ele teve no ano anterior. Ou, enfim, o que for o problema que aquele clube tem. Então, eu acho que tem muito a ver com essa relação, algo que a gente estava até conversando aqui antes da gente conversar, da gente começar aqui o papo, né? Então, como é que a gente consegue resolver problemas? Eu acho que, respondendo a sua pergunta agora com um pouco mais de 3 minutos para pensar sobre Aí ela, no eu diria que inovar é ajudar a resolver problemas utilizando os meios que forem necessários, seja ela tecnológicos ou não. E nesse sentido hoje, quem que é o principal público? É um público mais jovem que está dentro da que já entendeu mais, esse movimento de descentralização e tudo mais, se sente mais seguro a estar lá dentro da plataforma, como é que é? Olha, hoje eu acho que eu vejo um mix tanto de pessoas que já estão acostumadas a comprar criptoativos, né, pessoas que já utilizam isso até mesmo como instrumento financeiro, né, como investimento, como eu falei, não é a Não é o core, ideia, mas não é o não é a principal negócio, ideia né. aqui que a gente trata, a gente não trata como investimento financeiro. E também temos o cara que temos esses dois públicos, né? E é um desafio você conseguir criar estratégias diferentes para cada um deles, para que ambos estejam ali de forma equilibrada, né? Você criar um produto para dois públicos, às vezes tão diferentes, né? Mas eu acho que a gente consegue encontrar essa relação entre os dois, tanto o cara que gosta e vê valor no ativo digital, quanto o torcedor que está ali, que quer ganhar esse SEO, que quer ir no jogo, que quer ter uma experiência diferente. Então, eu diria que são os dois públicos que a gente tem hoje dentro do aplicativo, tanto de forma local quanto de forma Global. global. E isso no Brasil, na verdade, a gente tem até mais dos torcedores do que do público criptonativo, vamos dizer assim, né? Aquele cara que já consome tecnologia, já consome ativos digitais desde 2008, lá, né? Quando o Satoshi Uhum. Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin, o cara já estava lá, ali do lado, então é um cara que consome esse tipo de ativo. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente ainda tem muito mais do torcedor, mas queremos também atrair o público cripto, né? O público que já consome esse tipo de ativo para verem valor ali no que está sendo construído, e aí temos algumas estratégias nesse sentido também. Fora que ele tem além de tudo, né? Porque hoje, como você falou, professor, nós temos um professor na Professor, área. estamos entendendo aqui É o mais do que negócio. aula, né? É mais do que aula. Acho Opa, que podemos dizer um curso hoje, né? Um curso, né? Podemos falar isso, né? pode ser, pode Então, ser. O mas senhor então não tem, decide aí o então que que você não tem quiser. como eu não fazer essa pergunta para ele também. Faça. Pô, além de tudo, o cara empreendeu, né? O cara empreendeu, empreende. Não tem como. Manda. Quais os principais aprendizados que o empreendedorismo trouxe para você? Mas na prática, o professor, na prática. Não é aquele tipo, não, ali que você viveu as dores para fazer a parada acontecer. Eu acho que eu trago muito da minha experiência como atleta. Eu acho que a vida do atleta e do empreendedor, elas são muito parecidas em termos de desafios, né? Você se superar, você conseguir estar ali realmente se dedicando por um objetivo maior, né? Tendo que trabalhar em grupo. Eu acho que essa relação do atleta com o empreendedorismo é algo, enfim, muito, muito latente. E eu acho que na minha experiência,
o grande desafio que você tem, na verdade, no universo de empreender, quando você vai empreender, às vezes você tem uma super ideia na sua cabeça, você acha que aquilo vai ser, pô, vai ser algo espetacular, né? Aí você coloca na rua e ninguém tem o Ninguém menor tá nessa ideia, interesse, ninguém tá nessa vibe. ninguém tem o menor interesse naquilo que você desenvolveu. A sua ideia é uma porcaria ali. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir realmente encontrar o que os americanos produtificaram de product market fit, né? Então você tem ali essa união de produto com o mercado. E a grande maioria das empresas elas quebram. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de competitividade, não é por falta. Elas simplesmente constroem coisas que ninguém quer. Então, quando elas conseguem entender o que faz mais sentido para o consumidor delas, são aquelas empresas que conseguem realmente vencer. Por isso que, quando eu trago até um pouco do que a gente falou de inovação, né? Você ajudar as pessoas a resolverem problemas reais. Porque quando a pessoa tem aquele problema, cara, eu tenho esse problema aqui que ele está me falando. Eu não consigo, por exemplo, ganhar uma camisa de um jogo do meu time. O pessoal leva a placa pro estádio, né? Pô, Ô, me dá minha fulano. Pô, camisa. agora virou uma febre isso Virou. em todos os estádios do Brasil inteiro. O pessoal A leva lá, partir pô, eu do quero. primeiro cameraman que pegou essa placa, acabou. Todo mundo leva. Agora, a quantidade de papelão que deve ficar nos estádios É. depois ali com as placas é realmente inacreditável. Daria para fazer uma reciclagem Reciclagem ótima ali. fantástica. Então, Construir camisetas a partir das reciclagens, né? então essa é uma dor que existe no mercado. Então, o cara pode acessar o nosso aplicativo e ter esse tipo de interação, poder ganhar uma camisa de um jogo. Então, a gente tem, enfim, algumas parcerias nesse sentido. Então, eu acho que quando as empresas elas conseguem resolver problemas reais desses consumidores, não significa que elas vão vencer, porque tem outros grandes desafios aí ao redor disso tudo, mas a propensão é muito maior dela conseguir conseguir, na verdade, vencer dentro do seu segmento, quando ela consegue. O consumidor está muito mais disposto a pagar por aquilo que ele tem uma dor do que ele simplesmente acha aquilo bacana, legal. Então, eu acho que, enfim, um dos aprendizados é construir coisas que as pessoas enxerguem valor e tenham de dor internamente. E às vezes o ego do empreendedor não permite ele fazer isso, porque a ideia dele, ele concebeu aquela ideia de uma forma, putz, eu estudei um caso em Harvard que fez, você bota aquilo para aplicar no mercado, o negócio não funciona. Então, é muito mais entender o mercado do que você querer desenvolver soluções nesse sentido. E muito do que a gente pensa e projeta em fazer é muito ouvindo dos próprias pessoas que fazem parte, né? Então, as comunidades dentro do universo de Web3, elas são muito importantes, né? Não só no universo Web3, deveriam ser mais importantes até mesmo Porque acho que é fora. mais fácil no Web3, acho que já existe um senso de comunidade. Existe um senso de comunidade, onde as pessoas... Eu acho que é muito pelo conceito da blockchain, porque a blockchain, ela permite você ser... ela permite você ser dono daquele ativo, mesmo que digital. Pela primeira vez na história, a gente pode ser dono de um ativo digital. Por isso que o Bitcoin é o Bitcoin, por isso que os NFTs são os NFTs, então você consegue ser... Óbvio que você tem ativos bons, você tem ativos ruins dentro disso tudo, mas você consegue ser proprietário daquele ativo especificamente. E aí, ao ser proprietário, as pessoas elas se posicionam de uma forma, pô, se isso aqui é meu, se essa coleção de NFT tem 1000 NFTs e eu tenho 10, eu tenho uma participação relevante dentro dessa comunidade de 1000 NFTs de arte, de música, de esporte. Então, eu preciso ter voz ativa nisso tudo. E aí isso gera esse senso de comunidade, as pessoas quererem fazer parte desse negócio como um todo. E nos fan tokens não são diferentes, porque a gente tem um limite de fan tokens. Os fan tokens eles são limitados. Você tem um número máximo de fan tokens disponíveis. Depois, você não vai conseguir mais ter essa... Você não vai conseguir emitir novos fan tokens, né? Você vai ter que comprar de outra pessoa que já tem fan token. Então, esse senso faz com que a gente caminhe por um lado aonde, putz, eu sou dono disso aqui, sabe? Eu vou ajudar o meu clube a tomar a melhor decisão em qual ônibus ele vai desenvolver para a base, em qual vai ser o formato de vestiário, qual vai ser a frase que vai estar exposta e eu consigo provar para as pessoas. Então, eu acho que essa questão da comunidade realmente é um diferencial muito grande aí perto do que está sendo desenvolvido também. E aonde vai ser, vamos dizer assim, a nova onda de ativação e relacionamento com fã, você acha? Eu acredito. Só faltava não acreditar, né? Desculpa. Pergunta também, não. Eu acredito que sim. Eu acho que as inúmeras possibilidades que estão surgindo
elas demonstram que o caminho é por aí. Eu acho que o sinal que o PSG dá, né, como validador da rede, mostra que ele, como um dos principais clubes do mundo, também está acreditando nessa mesma tese Sim. que a gente tem. Imagino que mais clubes queiram fazer parte depois nesse aspecto como validador da rede. Então, eu acredito que a maioria das interações entre pessoas... Porque é muito simples, né? Você pode interagir com gente do mundo inteiro, você pode ter uma percepção ali de uma forma muito simplista, sabe? Com gente realmente do mundo todo, pessoas que estão construindo. E aí eu trago até para a realidade da Web 2. Imagina que você vai fazer uma parceria com uma marca grande. Aí você precisa ter uma integração da sua API dentro para você poder fazer a relação. Imagina, você ganha um cupom e você tem que fazer uma interação com fulano. Gera uma complexidade tecnológica tão grande, né, de integrações de API, de lei geral de proteção de dados, que a blockchain faz isso em segundos. Você consegue ter uma interação entre marcas, entre clubes, de uma forma tão simples como literalmente um clique. Você consegue ter acesso. Eu consigo permitir, por exemplo, que um holder ali, um cara que coleciona fan token do Flamengo, tenha desconto numa loja XYZ com 2 cliques. É muito fácil e você consegue permitir, às vezes, até sem mesmo eu como country manager ou o C-level da sócios, aprovar aquela ação. Você pode criar uma ação hoje aqui do Máquina. Olha, todo mundo que tem o Máquina pode ter acesso a XYZ benefícios ali. Se você tiver 10 Mengo tokens, se você tiver X Verdão Ele vai só abrir tokens. para aquelas pessoas. Ele abre a porta para aqueles lá. Vocês estão convidados. Quem quiser É o, que a pode gente, vir. é o que a gente chama de token proof, né? Token gated, acessos token gated. Você entra aqui se você tiver esse token. Você entra ali se você tiver X tokens. Então você consegue criar esse nível de integração entre marcas, entre protocolos, de uma forma muito mais simples do que no universo de Web 2 atual, onde você precisaria ter todo o time de desenvolvimento de uma empresa. Eu já trabalhei fundando empresa de tecnologia. Eu sei, assim, roadmap tamanho de do dano. tecnologia nunca tem espaço e nunca nada é fácil. Você quer mudar a cor do botão para laranja e você quer colocar ali, demora uma semana para construir esse Essa botão solução. laranja. Exato. Então, aqui é muito simples. Você consegue ter esse desenvolvimento de uma forma super ampla. Você fez um... Você tá bem animado? Para? Para. Você não acredita. Cara, passou rápido. Aula? Não, é Não, concurso, não, né? você não veio dizer que a aula passa rápido, cara. Depende do professor. Depende do Mas professor. com esse professor passa muito Passou rápido. rápido. Passou rápido. Você também, quando você dá aula, você sente que a aula passa rápido? Os seus alunos dão esse feedback para você? Porque você é um excelente professor. Não sei, você que tá dizendo. E olha que eu nunca Os feedbacks que eu tenho são que geralmente passa positivos. bem. Passa Geralmente rápido, positivos. passa rápido. É que às vezes a aula é difícil de ser passada, mas aqui o Bruno foi tranquilo. Quero ver se ele vai saber responder essa pergunta do aluno aí. Do aluno? É, Não, você. do aluno para professor? É. Não tem menor. Ele vai tirar de Aluno letra. geralmente gosta de quebrar a perna, então chegou a hora. Pode mandar. Momento, George. O que você mais odeia em você? Eu sei. O que eu mais odeio em mim? Nossa, essa é profunda. Momento, George. Por isso que ele tem até o momento George. Você viu que a vinhetinha é... Olha, às vezes, não sei, excesso de persistência pode ser um defeito. Não sei como que eu posicionaria como algo que eu odeio de mim, assim. Tendo a gostar bastante de mim, assim, tendo a ter uma relação boa comigo mesmo. Você se valida na sua blockchain, é Você isso? se valida. Eu costumo ter uma relação boa comigo mesmo, assim, mas... Não sei, eu vou ficar com essa, eu volto num próximo podcast aqui Sem problema. para trazer um pouco mais de informação aí sobre essa. Essa foi boa. Você viu? Ele já cavou o repeteco. Já cavou o repeteco. Não dá pra definir Foi o uma aula. primeiro que fez isso. Ele cavou o próprio Ele repeteco. cavou Foi o próprio- esperto, foi esperto. O cara é esperto. Empreendedor, não. Opa! Já acha a oportunidade. Ele ali. deixou o spoiler da resposta. Olha, enfim, já fez aí os seus fan tokens? Ficou mais fácil agora. Deu pra Agora tá entender mais fácil. melhor. Agora Ficou deu pra mais entender. tranquilo. Deu pra entender. Vamos ver, vai ter bastante novidade pela frente. Vai. Muito bem. Bruno Pessoa, muito obrigado, hein? Foi uma aula. Literalmente foi uma aula. Eu que agradeço pelo espaço aqui, poder compartilhar com vocês aí, com a audiência, assim como eu, né, que
consumo bastante aí do conteúdo que vocês passam. Inclusive, parabéns aí por tudo que vocês fazem pela indústria do esporte como um todo. Então, acho que é super... Tudo, como eu botei no meu LinkedIn, né? Acho que esporte, tecnologia, educação, nada mais é o máquina, exatamente, ali, né? Então, tudo que a gente pode agregar de valor para as pessoas, para elas conhecerem sobre coisas novas, eu acho que é super, super relevante. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, Estou à disposição e volto aí para responder ao George o Muito que, bem. que eu me odeio. O duro vai ser o problema. O que ele vai inventar na próxima? Tá? Esse é o grande problema. Muito bem, George. Muito bom tê-lo aqui, né? Muito bom, muito bom. Uma aula mesmo muito legal, sem porque brincadeira. Porque é Importantíssimo. algo que, olha, faz ali uns 3 anos que eu venho questionando e falando, precisamos entender melhor, porque vem uma mudança nessa indústria, trazida exatamente pela Web3, que vai mudar o relacionamento do fã com a indústria, com o time de coração, com outros times, né? Hoje já dá pra gente, se a gente quiser participar de algum Paranauê ali no PSG, tá ali à disposição. Sim. Né? E até foi o que Pedrinho, nosso querido estagiário, falou. Ele falou: pô, tirei minhas férias, eu comprei os fan tokens do São Paulo e do PSG. Meu, eu tô adorando isso daqui. Então, ele me deu esse start. Falei: opa, peraí, vamos trazer, até porque ele vem da geração um pouco mais nova que a gente, só um pouquinho. E Wagner Gianella tem que assistir ou ouvir Para este... aprender um pouquinho, Ele para aprender tem. um pouquinho. Tem Wagner muita Gianella. gente na equipe que precisa. E muito mais gente também nessa indústria. Esse foi Bruno Pessoa trazendo pra gente tudo sobre blockchain, Web3, sócios.com, Chiles, e vem muito mais pela frente aqui na Máquina falando desse assunto. Com certeza. Muito bem. Muito obrigado. Dia 9 de abril já podemos falar, né? Ah, já pode. O Bruno 9 de estará abril. conosco no Fórum Máquina do Esporte. Antes que a gente esqueça de falar Então ele disso. tem até o dia 9 para poder pensar nessa resposta. Aí você, que provavelmente vai estar lá também, É. você vai pensando ali o que você faz com ele. Não deixa o cara em saia justa, não. Ele sai driblando, Peter Crouch nada. Sai driblando ali quase como o Neymar. Bruno, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Ajuda aí. Bruno. Vou começar o papo lá já com esse ponto que você me disse. Muito bem. George, Sim. semana que vem tem mais aqui no Maquinistas, mais diariamente, maquinadoesporte.com.br. Já anota na agenda aí, 9 de abril, Fórum Máquina do Esporte. O fã protagonista do negócio. Que bonito, hein? Bonito. Agradeço a Vinícius Lordello pela ideia criativa. O nosso Lorde, né? Tchau. 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 Já deu. Tchau. Sem piadinha. Tchau.